Na noite de 11 de maio de 2010, o voo 771 da Afriquia Airways era um voo regular noturno do Aeroporto Internacional OR Tambo, em Joanesburgo, África do Sul, com destino a Trípoli, na Líbia. A rota era bem conhecida pela tripulação e, naquele dia, seria feita sob céu limpo, com chegada prevista para o início da manhã, antes do nascer do sol no destino. A aeronave utilizada era um Airbus A330, registrada como 5 Alpha Oscar November Golf, equipada com 2 motores General Electric CF6. Ela havia sido adquirida em 2009, o que significa que estava praticamente nova àquela altura, com menos de 600 voos totais em seu histórico. A única anotação de manutenção era um botão levemente pegajoso e resistente no manche do comandante, especificamente o botão vermelho, que dava prioridade aos comandos do comandante. Mas fora isso, a aeronave estava em perfeito estado. Agora, para o voo desta noite, estavam planejados 93 passageiros, mais 8 comissários de bordo, e na frente, o cockpit era tripulado por 3 pilotos, o que era exigido para um voo longo e noturno como este. Com isso, o total de pessoas a bordo era de 104. O comandante, que seria o piloto monitorando neste trecho, tinha 57 anos, 17.016 horas totais de voo, sendo cerca de 500 neste tipo de aeronave. Ele já havia voado anteriormente o Fokker 28, o Boeing 727 e o Airbus A320 por diversas companhias aéreas. Mas, desde 2007, vinha atuando como comandante contratado, tanto para a Afriquia Airways quanto para a Novellair. Esse é um tipo de acordo que eu acho que nunca vi antes. Seu copiloto, que atuaria como piloto em comando, tinha 42 anos e acumulava 4.216 horas totais, com experiência igual à do comandante na aeronave. Ele já havia voado no Twin Otter e no Airbus A320 antes, o que significa que ambos os pilotos tinham bastante experiência em aeronaves Airbus. Eles também estavam acompanhados por um piloto de descanso de 37 anos, que tinha apenas 1.866 horas de voo. Agora, todos esses pilotos tinham exatamente 516 horas no A330, o que é uma peculiaridade que pode acontecer em companhias aéreas menores às vezes, e pode significar que esses pilotos realmente foram escalados juntos para voar nas mesmas rotas. Agora, não temos certeza disso, mas, se esse fosse o caso, isso também poderia significar que eles provavelmente desenvolveram uma grande familiaridade uns com os outros, e possivelmente uma tendência a presumir intenções e ações, o que vale a pena ter em mente. De qualquer forma, a preparação para esse voo foi bastante rotineira, sem grandes ameaças identificadas. Então, a aeronave decolou em seguida, e quando atingiu sua altitude de cruzeiro, a carga de trabalho na cabine caiu para um nível baixo e tranquilo. A aeronave logo se estabilizou a 40.000 pés, com os motores zumbindo e tudo seguindo conforme o planejado. Pilotos monitoram o consumo de combustível, acompanham o progresso nos limites de espaço aéreo e seguem o ritmo calmo e repetitivo de voos longos. Um a um, eles também fizeram suas pausas programadas para descanso, deixando 2 de cada vez na cabine, enquanto o terceiro dormia. E conforme a noite avançava, o comandante acabou ficando com o último turno de descanso, e por isso retornou à cabine de comando, bem na hora em que o copiloto e o piloto de descanso começaram a analisar a descida que se aproximava. De modo geral, esses tipos de descanso precisam ser planejados para permitir que o piloto que retorna tenha pelo menos de 30 a 45 minutos para se readaptar antes que qualquer mudança significativa seja feita. E isso é para evitar algo conhecido como inércia do sono, que é um tipo de estado de confusão que pode acontecer logo após você acordar. Tenho certeza que todos conhecem isso. Ao falar de descanso, a tripulação do voo 77 estava totalmente legal para voar. O tempo de serviço deles atendia aos requisitos da companhia aérea e cada piloto recebeu o descanso obrigatório antes de sair de Joanesburgo. Mas também vale mencionar que esse voo aconteceu ao final de 2 turnos noturnos consecutivos, e eles estavam agora operando na parte mais vulnerável do ciclo circadiano humano, que ocorre nas primeiras horas da manhã, pouco antes do nascer do sol. Nesse horário, alerta, tempo de reação e tomada de decisão
estão naturalmente nos níveis mais baixos. Assim, mesmo com um cochilo, isso provavelmente ainda influenciou os pilotos. Lá fora, a escuridão era quase total, interrompida só pelo brilho das cidades distantes e pelo primeiro azul do amanhecer. Mas dentro do cockpit, a iluminação estava reduzida, com o brilho dos instrumentos destacado contra os painéis escuros. E se você já esteve em um cockpit nesse horário, é absolutamente lindo e está entre os ambientes mais tranquilos que você pode imaginar. Quando o voo 77-1 se aproximou do topo da descida, os pilotos coletaram informações meteorológicas que pareciam suficientes. A previsão mencionava algumas névoas leves, com ventos quase calmos e possivelmente um pouco de chuva mais tarde. E quando os pilotos receberam o Serviço Automático de Informação Terminal, ATIs, parecia refletir perfeitamente essa previsão. A pista 09 estava em uso, com ventos quase calmos, visibilidade de cerca de 8 km em névoa, temperatura de 22 graus e pressão local de 1008 hectopascais. Uma manhã agradável. Quando os pilotos começaram a descida, tudo parecia confortável e previsível. O longo segmento de cruzeiro havia terminado e os pilotos agora começaram a colocar seus assentos de volta na posição em preparação para a aproximação e o pouso que se aproximavam. E como mencionei antes, Trípoli era um destino muito familiar para esses 3 pilotos. Era a base da companhia aérea, e essa familiaridade agora influenciava os preparativos enquanto eles se aproximavam do aeroporto. A familiaridade geralmente é algo bom, pois reduz o estresse e, normalmente, vem acompanhada de muito conhecimento extra que nem sempre está disponível publicamente. Mas também pode causar complacência, que é quando você não toma os devidos cuidados, porque está simplesmente muito familiarizado. Aliás, isso é algo que não acontece só na aviação. A maioria de nós está passando por isso em várias áreas da nossa vida, principalmente em relação a como lidamos com nossos dados digitais pessoais. Com que frequência você pensa 2 vezes antes de inserir informações como seu e-mail, data de nascimento e dados do cartão de crédito quando está fazendo compras online, por exemplo, ou se cadastrando em um novo site ou serviço? Bem, há muitos agentes mal-intencionados que se aproveitam disso. Além disso, seus dados costumam vazar em violações. E uma vez que esses dados vazam, existe todo um mercado com corretores de dados legais, que então reúnem suas informações e as vendem para os maiores lances, como bancos, companhias de seguros e até mesmo criminosos. É por isso que confio no patrocinador de hoje, Incogni, para me ajudar a resolver isso e remover meus dados dessas empresas. Assim que você se cadastra na Incogni, eles começam a procurar seus dados em toda a internet. E quando encontram um site que os vende, obrigam o corretor a removê-los. Você não precisa fazer nada. Eles também adicionaram recentemente um recurso de remoção personalizada, onde, se você encontrar um site específico vendendo seus dados, pode enviar o link diretamente para Incogni e a equipe deles cuidará do resto. Para mim, a maior mudança foi a queda drástica nas ligações de spam e nos e-mails suspeitos. Quando me cadastrei, a Incogni encontrou meus dados em mais de 220 sites, e agora eles estão removendo todos um por um. Então, agora você pode conseguir 60% de desconto no plano anual se cadastrar usando este código QR ou acessando incogni.com/piloto e usando o código piloto. Muito obrigado, Incogni. Agora vamos voltar ao vídeo. Às 5h29, o controlador de tráfego aéreo emitiu para eles uma autorização inicial de aproximação para a pista 09, que estava de acordo com as informações do Serviço Automático de Informação, que eles haviam acabado de receber. E como não eram esperadas mudanças relevantes nas condições meteorológicas, não havia motivo para a tripulação esperar qualquer outra coisa. Então eles apenas confirmaram a pista e continuaram descendo. A aproximação disponível para a pista 09 naquela manhã era algo conhecido como aproximação não precisa, por localizador ou NDB. Geralmente, havia também uma aproximação VOR mais precisa, mas o balizador VOR estava restrito naquele dia por causa da movimentação de equipamentos ao redor. Também havia uma aproximação de precisão, uma aproximação ILS, disponível na outra pista, mas como a pista 09 estava ativa, essa não era realmente uma opção.
Isso significava que a tripulação agora teria que voar um procedimento que não possuía orientação eletrônica horizontal e, portanto, exigiria que eles gerenciassem a descida com um pouco mais de esforço. Não era o ideal, mas os pilotos já conheciam o procedimento e, com o terreno plano do norte da Líbia, isso não deveria causar problemas. A preparação para a aproximação, que o copiloto acabou realizando, realmente demonstrou essa familiaridade, à qual voltarei em breve. Mas antes disso, vale a pena analisar as várias maneiras pelas quais essa aproximação poderia ser realizada. Veja, no Airbus A330, há mais de uma maneira de realizar uma aproximação? Não precisa, e a escolha faz diferença. A tripulação pode optar por uma aproximação manual, com o manche lateral e as alavancas de potência, acompanhando a navegação por dados brutos. Isso exigiria atenção constante, mas permitiria aos pilotos participação direta na trajetória de voo. Eles também podiam usar modos do piloto automático, em que ele seguia valores definidos pelo piloto, como razão de subida e descida ou ângulo de trajetória. E isso ainda exigiria que a tripulação gerenciasse ativamente cada etapa da descida, mas também lhes daria controle total. E, por fim, eles poderiam usar algo conhecido como orientação gerenciada, onde o sistema de gerenciamento de voo seria autorizado a calcular um perfil de descida contínua e então segui-lo, ajustando automaticamente a arfagem para posicionar a aeronave na altitude correta, sobre os pontos corretos, até a altitude mínima de descida. Os modos gerenciados eram usados após confirmar que todos os valores estavam corretos no sistema de gerenciamento de voo, pois reduziam muito a carga de trabalho e, por isso, eram preferidos. Mas, é claro, ainda exigia monitoramento constante. Agora, esses três métodos eram, obviamente, seguros se fossem utilizados corretamente, mas apenas se todos na cabine concordassem sobre qual deveria ser usado. E a maneira de garantir que isso acontecesse era fazendo um briefing completo de aproximação. Agora, na maioria das companhias aéreas, isso é algo que seria feito bem antes do início da descida, para permitir que todos prestem máxima atenção com o mínimo de distrações. E qualquer briefing de aproximação precisará incluir dados de descida, como ventos esperados, a chegada padrão ou estar a ser utilizada, além de uma revisão completa da carta de aproximação, incluindo frequências, procedimentos, rumos, altitudes mínimos, bem como o perfil e as altitudes da aproximação perdida. Nesse momento, calculamos a distância de pouso com as condições meteorológicas e de pista mais recentes e depois fazemos um briefing completo de taxiamento. Mas no caso de uma aproximação de não precisão, também costumamos fazer um briefing mais detalhado e aprofundado. Lá, normalmente, detalhamos exatamente quais modos planejamos usar, quando vamos configurar os diferentes estágios de flap, trem de pouso e fazer o checklist. E, basicamente, contamos uma história sobre como a aproximação deve ser realizada. Na minha empresa, isso é chamado de duplo briefing. É eficaz e importante porque prepara os pilotos para o que vai acontecer, facilitando a identificação de qualquer desvio. Como há mais potencial para erros e omissões durante uma aproximação de não precisão, essa etapa do briefing é crucial. Mas, infelizmente, nada disso foi feito a bordo do voo 771. Em vez disso, os pilotos simplesmente continuaram sua descida em direção à pista 09, sem qualquer briefing detalhado ou estruturado, até estarem a apenas cerca de 10 milhas náuticas da pista e a uma altitude de 1.800 pés. Nesse momento, eles estavam se aproximando do balizador Tango Whisky, que era o ponto de aproximação final e o auxílio à navegação sobre o qual toda a aproximação foi construída. E foi somente ali, faltando apenas alguns minutos, que o copiloto fez uma versão resumida do briefing. Ele afirmou que usaria a pista 09 com aproximação por localizador de não precisão e auto-brake na posição baixa, pois a pista tinha 3.600 metros. Mas nunca houve qualquer discussão sobre como a aproximação seria realizada ou quais modos de automação ele usaria, mesmo com os procedimentos operacionais padrão da empresa, deixando claro que isso era necessário. E foi aqui, meus amigos, que meu sangue começou a ferver enquanto eu lia esse relatório. Veja,
Os procedimentos operacionais padrão existem por um motivo, e simplesmente ignorá-los pode até funcionar às vezes, mas sempre vai corroer as margens de segurança incorporadas às operações, margens que têm uma finalidade. Cada detalhe omitido remove uma camada de proteção e torna o voo mais dependente de que tudo aconteça exatamente como os pilotos esperavam, o que raramente acontece. Agora, eu sei que eles estavam voltando para a base deles, e muitas tripulações costumam encurtar os briefings nesse caso, mas isso só pode ser feito quando não há dúvida sobre como será feita a aproximação, como quando você está fazendo um ILS, por exemplo. Mas em uma aproximação não precisa. Com várias formas de conduzi-la, o briefing precisa ser feito, por motivos que logo ficarão muito claros. De qualquer forma, assim que esse briefing curto foi concluído, os pilotos receberam o vetor final do controlador e logo alinharam a aeronave em uma proa de aproximadamente 0,89 graus, alinhando-se perfeitamente com a linha central estendida da pista 09. Eles estavam, agora, a menos de 10 milhas náuticas da pista, em ar calmo e com a pista bem à frente nos seus displays de navegação, mas ainda não à vista. Agora, como mencionei antes, a aproximação pelo localizador para a pista 09 girava em torno de um único ponto crítico, o balizamento NDB Tango Whiskey. Ele servia tanto como ponto de aproximação inicial, caso fosse realizada uma aproximação completa, quanto como ponto de aproximação final, que precisava ser alcançado antes que a aeronave pudesse iniciar sua descida final até a altitude mínima de descida. O Tango Whiskey ficava a 5,2 milhas náuticas do VOR-DME, mas apenas a 3,9 milhas náuticas da cabeceira da pista, e a partir dali, o perfil de descida era bastante direto. Aeronaves vindas do leste devem manter 2.000 pés ao executar o procedimento completo, começando a curva de afastamento no Tango Whiskey e depois ingressando na proa 089. Elas podiam descer para 1.400 pés, que era a menor altitude permitida até alcançar o balizamento. Esse trecho inicial de 2.000 pés poderia ser trocado por vetoração radar. Por isso, o voo 77 mantinha 1.800 pés ao entrar na aproximação final. Mas ainda assim, só depois de passar pelo Tango Whiskey é que a aeronave poderia descer mais, até a altitude mínima de descida, ou MDA, de 620 pés. Agora, só para deixar as coisas ainda mais complicadas aqui, havia algumas maneiras diferentes de realizar a descida após o Tango Whiskey, todas legais, mas variando em eficiência. Uma maneira seria usar o modo gerenciado que expliquei antes, e com isso, o FMC calcularia a trajetória de descida a partir de 50 pés acima da cabeceira, construindo-a para trás com uma rampa de 3 graus até 1.400 pés. Como o Tango Whiskey estava a 3,9 milhas da pista, a aeronave precisaria manter 1.400 pés por um tempo após passar pelo ponto, antes de iniciar a rampa de 3 graus até a altitude mínima de descida. Assim, ao atingir a altitude mínima de descida sem contato visual com a pista, seria necessário executar imediatamente uma aproximação perdida, como ocorre em uma aproximação ILS, ao atingir os mínimos. A segunda maneira, um pouco mais complicada de voar, seria manter 1.400 pés e então selecionar um ângulo de descida constante a cerca de 1 milha náutica antes de cruzar. O Tango Whiskey, e isso armaria o modo selecionado manualmente. A aeronave só começará a descer quando o botão selecionado for puxado, o que deve ocorrer cerca de 0,2 milhas antes do Tango Whiskey para iniciar a descida exatamente na passagem. Esse ângulo seria ajustado manualmente para tentar alcançar a altitude mínima de descida em ponto semelhante ao procedimento anterior. Mas, se a altitude mínima de descida ajustada fosse atingida antes, então a aeronave poderia voar nivelada por um tempo, até que um pouso seguro pudesse ser realizado ou até que o ponto de aproximação perdida, localizado em outro localizador chamado delta, fosse alcançado. No mais tardar ali, uma arremetida tinha que ser iniciada. Por fim, uma técnica antiga poderia ser usada. A aeronave desceria até a altitude mínima de descida logo após passar pelo Tango Whiskey, e então manteria voo nivelado
até que o pouso pudesse ser realizado ou o ponto de aproximação perdida fosse alcançado. Mas essa não era uma técnica que aviões comerciais modernos normalmente utilizariam, então vamos focar nas duas primeiras aqui. Com o voo 77, estabilizado na aproximação final, a ausência de briefing formal começou a mostrar seus efeitos. O piloto automático seguia engajado, mantendo a trajetória lateral com precisão, quando o comandante comentou brevemente como queria a aproximação. Vamos fazer qual é o nome? É melhor. A aproximação Nave Approach está aprovada, como você sabe. Ele provavelmente quis dizer que queria uma aproximação gerenciada, com o sistema de gerenciamento de voo, calculando e executando o perfil de descida automaticamente, mas sua forma de expressar isso foi fora do padrão e deixou margem para a interpretação do colega. Mesmo assim, o copiloto pareceu entender o que o comandante quis dizer e apenas respondeu: ok. Neste momento, ambos pareciam compartilhar a mesma visão do que ocorreria, pois o controlador os chamou e autorizou a aproximação pelo localizador para a pista 09. Naquele momento, às 03:57:50, o comandante de repente também chamou Track FPA do nada. Isso deve ter sido só um aviso mostrando que ele via a aeronave no visor principal. O Bird representa o vetor de velocidade e trajetória de voo, indicando o que a aeronave realmente faz, diferente apenas da proa e atitude. Agora, era um procedimento normal sempre manter o Bird ativado, especialmente para aproximações de não precisão. Mas, novamente, chamar de Track FPA também era fora do padrão. E como Track FPA, também era a forma como os modos selecionados às vezes eram chamados. Isso pode ter dado ao copiloto a impressão de que o comandante agora queria mudar os planos. Em vez de voar uma aproximação totalmente gerenciada, talvez agora ele quisesse que ele usasse modos selecionados, ou seja, um nível mais baixo de automação. Então, o copiloto respondeu: estabelecido. Digamos agora, ok, já que a aeronave estava neste ponto, alinhada lateralmente com a trajetória de aproximação final, e ele continuou dizendo: eu farei isso quando estiver estabelecido. Agora, em um cockpit funcionando corretamente, esse tipo de suposição simplesmente não deveria acontecer. A instrução de aproximação teria deixado claro qual estratégia seguir e qualquer alteração nisso teria levado a uma discussão para esclarecer. Mas nada disso estava acontecendo agora, e como resultado, a compreensão dos dois pilotos sobre o que eles estavam prestes a fazer começou a divergir levemente. A tripulação continuou configurando a aeronave para a configuração 2 e, às 03:58:46, o comandante anunciou: passe para o modo de aproximação, agora em árabe, e isso provavelmente significava que ele queria que o copiloto engajasse o modo de aproximação para a aproximação gerenciada. Neste momento, a aeronave estava a cerca de 7 milhas náuticas e mantinha 1.400 pés, que era uma altitude mínima, até alcançar o Tango Whisky. E o copiloto respondeu ao chamado do comandante, realmente armando o modo de aproximação e depois verificando isso no seu painel de modo de voo, o FMA. Isso mostrava que a aeronave já estava pronta para a aproximação gerenciada. Mas a dúvida do copiloto sobre as intenções do comandante ainda persistia em sua mente. De qualquer forma, em seguida, ele solicitou que os flaps fossem movidos para a posição 3 e que a configuração de pouso fosse completada, e depois disso, ele também pediu o checklist de pouso. Mas justamente quando o comandante estava prestes a começar o checklist, ele foi interrompido por uma chamada da torre que disse para continuarem na aproximação e avisarem quando tivessem a pista à vista. E agora, algo muito estranho aconteceu. Às 3:59:24, um ângulo de trajetória de voo de -3 graus foi rapidamente selecionado no painel de controle de modo, fazendo o piloto automático iniciar uma descida nesse modo, sobrepondo o modo de aproximação armado. Isso ocorreu enquanto o comandante respondia ao controle de tráfego aéreo, fazendo com que a descida final começasse antes de a aeronave alcançar o localizador Tango Whisky. É difícil saber por que o copiloto fez isso, mas talvez ele tivesse em mente que precisava voar a aproximação em um modo selecionado, e por isso
pré-selecionou o ângulo de trajetória de voo desejado e talvez então apenas puxou o botão por engano. Lembre-se, se fosse voado dessa forma, o ângulo de trajetória de voo deveria ter sido ajustado 1 milha náutica antes de cruzar o Tango Whisky, e então ativado a 0,2 milhas antes. Mas agora, tudo aconteceu ao mesmo tempo. O copiloto também pode ter interpretado errado a distância mostrada na página de progresso do FMC de 5,2 milhas náuticas até a pista, como a distância DME de 5,2 milhas até o VOR, que é onde o Tango Whisky estava localizado. Mas, de qualquer forma, isso significava que a aeronave estava descendo cedo demais, e ninguém parecia perceber isso. Então, o que o comandante estava realmente fazendo naquele momento? Como mencionei, ele falava com o controle de tráfego aéreo, mas ainda mantinha suas funções como piloto monitorando. Na verdade, mesmo enquanto esse erro estava sendo cometido, ele poderia facilmente ter interrompido a conversa no rádio para apontá-lo. Como isso não ocorreu, é provável que ele não estivesse totalmente atento à trajetória de voo. Ou talvez, se tivesse olhado para baixo, teria reconhecido o ângulo de rampa de menos 3 graus de aproximações anteriores que já voou, e por isso não questionou mais. Mas eu só quero parar aqui e destacar algo. Este é, na verdade, um excelente exemplo de por que a comunicação aberta e clara é tão importante. Isso poderia ter sido evitado com um briefing completo, e as suposições dos pilotos seriam esclarecidas se tivessem usado chamadas precisas, questionado as ações um do outro e mantido boa consciência situacional. Mas como nada disso aconteceu aqui, essa aproximação simplesmente continuou, com o comandante claramente não prestando atenção no que estava acontecendo. Assim que a descida foi iniciada, o copiloto logo anunciou a arremetida, altitude de menos 3 graus, senhor, mostrando que ele agora havia reajustado as altitudes-alvo para a altitude publicada da aproximação perdida e que estava descendo em uma rampa de planeio de 3 graus. Isso deu uma ótima oportunidade para o comandante talvez questionar a seleção. Mas após responder 2.000 ajustado, verificando a altitude correta, ele foi interrompido novamente por uma chamada de rádio, agora de um comandante de outra aeronave que acabara de pousar à frente deles. Aquele comandante havia reconhecido anteriormente a voz do comandante, e agora o chamou pelo nome para avisá-lo de que a visibilidade no solo estava muito pior do que o relatado, e de que havia nuvens baixas de extrato ou nevoeiro próximas à pista. Agora, essa chamada provavelmente teve um duplo efeito. O comandante deve ter se atentado mais à chamada, pois usaram seu nome, o que pode explicar por que não ouviu o aviso do copiloto sobre o ângulo de descida. E, em segundo lugar, provavelmente desviou sua mente e atenção para o tempo lá fora, e, portanto, ainda mais dos seus instrumentos e da posição da aeronave. E como ele não respondeu a partes do aviso do copiloto, o mesmo presumiu que o comandante concordava com esse novo curso de ação. Novamente mais suposições. Alguns segundos depois, o copiloto avisou que estavam cruzando o Tango Whisky, mas sem destacar que estavam apenas a 1.020 pés, significativamente abaixo da altitude mínima publicada de cruzamento de 1.350 pés. E isso não foi percebido por ninguém. Agora, o fato de nenhum dos pilotos, nem o piloto de descanso no assento extra atrás, ter reagido a isso é bastante difícil de explicar. Mas, novamente, isso só aponta para a falta de um briefing de aproximação adequado. De qualquer forma, é provável que o comandante, que agora estava mais preocupado com o tempo, tenha usado o aviso de cruzamento do copiloto como um lembrete para solicitar a autorização de pouso. Porque ele agora chamou a torre e perguntou se estavam autorizados a pousar, se a pista estava à vista, ao que a torre confirmou que sim. A aeronave continuou descendo em seu perfil, agora muito baixo, mas isso por si só não era realmente um grande problema. Não havia grandes obstáculos abaixo deles, então, desde que não ultrapassassem a altitude mínima de descida, o único efeito real disso seria que atingiriam a altitude mínima de descida muito antes do esperado, o que, nessa visibilidade relativamente ruim, significaria que não veriam nada e teriam que arremeter. Mas nunca subestime o efeito surpresa.
Às 4 horas 24 segundos, a aeronave anunciou automaticamente que estava a 100 pés acima da altitude mínima de descida de 620 pés. O copiloto então perguntou em árabe: "Você consegue ver?" E o comandante apenas respondeu: "Continue", ao que o copiloto repetiu exatamente as mesmas palavras. O comandante, provavelmente, já olhava para fora, esperando ver a pista surgir a qualquer momento. Ele ainda acreditava estar em uma aproximação totalmente gerenciada e pensava que sairiam das nuvens na posição ideal para pousar. Mas onde eles estavam agora, mais de 2 milhas à frente da pista, se conseguissem ver as luzes de aproximação, elas apareceriam muito mais à frente de onde ele estava olhando. 6 segundos depois, a aeronave atingiu a altitude mínima de descida e continuou descendo. E mais 6 segundos depois, o copiloto, que claramente ainda não conseguia ver a pista, perguntou ao comandante se deveria continuar. Novamente, vale ressaltar aqui que, se nenhum contato visual for estabelecido nos mínimos ou antes deles, essa pergunta simplesmente não deveria ser feita. Uma arremetida deve ser realizada. Mas este cockpit claramente não estava funcionando como deveria. Mais alguns segundos se passaram, com a aeronave ainda descendo na neblina. Ao descer abaixo de 280 pés acima do solo, o sistema EGPWS detectou que a aeronave estava fora da rota e emitiu um alerta alto de terreno e de altitude muito baixa. O comandante ficou muito surpreso com isso e, por isso, gritou: "Arremeta! Arremeta! Arremeta!" Isso fez o copiloto desligar o piloto automático, acionar as alavancas de empuxo para a toga e levantar o nariz da aeronave. Até aqui, tudo certo, exceto pela desconexão do piloto automático, o que era esperado nessa situação. Mas para entender o que viria a seguir, é importante notar que essa não foi a primeira vez que a tripulação cometeu erros nessa aproximação. Apenas algumas semanas antes, em 28 de abril, esses mesmos dois pilotos se encontraram praticamente na mesma situação, voando o mesmo Airbus na mesma aproximação, com visibilidade igualmente marginal. Neste caso, a descida começou cedo demais e a aeronave saiu do perfil vertical previsto, tornando-se não estabilizada. E quando finalmente perceberam isso, também realizaram uma arremetida. Mas, crucialmente, durante essa manobra, eles acidentalmente deixaram a velocidade ficar alta demais, o que acionou um aviso de excesso de velocidade dos flaps. Depois, eles conseguiram resolver isso, subindo sem mais problemas, e a situação foi resolvida sem que mais nada acontecesse. Mas o copiloto ficou abalado com o aviso de excesso de velocidade, o que vale a pena lembrar aqui. Além disso, após a aproximação, a tripulação não registrou relatório, sem evidências da aproximação não estabilizada. Assim, não houve chance de levar o caso adiante na companhia aérea, nem de briefing da tripulação. E sem essa conversa, nenhuma lição poderia ser aprendida com isso também. Na aviação, quase acidentes e erros costumam ser eventos úteis para a segurança, mas somente se forem reconhecidos como tal e debatidos de forma estruturada. Portanto, por outro lado, se um evento termina de forma segura, mas nunca é analisado, ele pode silenciosamente mudar as expectativas do piloto, o que nos traz de volta ao voo 771, que agora estava acionando seus motores e se preparando para essa nova arremetida. O primeiro oficial, como mencionei, respondeu prontamente aos comandos do comandante e iniciou os itens de memória da arremetida conforme seu treinamento. Ele avançou o empuxo para a toga, desconectou o piloto automático e elevou o nariz para uma atitude inicial de 12,3 graus, e então pediu para selecionar os flaps de arremetida e recolher o trem de pouso, exatamente como era esperado. Mas agora, outra coisa estranha aconteceu. Depois que a aeronave subiu um pouco, atingindo uma altitude de 670 pés, os comandos de arfagem para cima do manche do copiloto, de repente, mudaram para um comando de arfagem para baixo. E isso foi mantido por 21 segundos completos. Durante esse tempo, a arfagem mudou dos quase 13 graus iniciais de arfagem para cima para negativos 3,5 graus, e como os motores ainda estavam produzindo empuxo de arremetida, isso também resultou em uma rápida aceleração. Então, o que estava acontecendo aqui? Bem, em vários dos meus vídeos anteriores,
eu falei sobre a natureza insidiosa de um fenômeno conhecido como ilusão somatogravítica. Isso é algo que pode acontecer com pilotos que são submetidos tanto a uma arfagem para cima quanto a uma aceleração repentina e poderosa, sem acesso a referências visuais suficientes. Veja, os órgãos de equilíbrio em nossos ouvidos internos não são capazes de perceber a diferença entre uma arfagem para cima e uma aceleração. Então, a única maneira de sabermos o que é usando nossos olhos como juízes e reagindo de acordo com o que eles nos dizem. Na verdade, é exatamente isso que nós, instrutores, usamos nos simuladores de voo, com movimento total ao simular aceleração ou desaceleração. Ao observar o simulador de fora durante a decolagem, percebe-se que ele arfa cada vez mais para cima. Mas como a imagem que os pilotos estão vendo, olhando para dentro, é de uma pista pela qual eles estão acelerando, seus ouvidos internos e olhos vão dizer ao cérebro que eles estão apenas acelerando. Muito interessante, mas potencialmente fatal, quando encontrado na realidade. Então, por que isso acontece? Bem, vamos supor que você é o copiloto neste cenário, que acabou de executar a arremetida e agora está arfando para subir. Ao mesmo tempo, você também avançou as alavancas de empuxo, o que vai acelerar a aeronave para permitir a retração dos flaps. Se você monitorar seus instrumentos enquanto isso ocorre, seu cérebro entenderá que está arfando e acelerando ao mesmo tempo, pois pode ver isso nos instrumentos. Mas se você não estiver prestando atenção ou estiver focando demais em um único instrumento ou em outra coisa, então seu ouvido interno pode somar essas duas sensações e interpretar como se fosse uma arfagem muito maior para cima. E é provável que tenha sido exatamente isso que aconteceu dentro deste cockpit. Por algum motivo, o copiloto achou que havia muita arfagem para cima e tentou corrigir empurrando o seu manche para frente. Mesmo que o comandante tenha solicitado a arremetida, ele provavelmente se assustou com o aviso súbito de proximidade do solo, tornando seu chamado de arremetida mais reflexo do que decisão consciente. Isso, por sua vez, fez com que ele ficasse atrasado em relação à aeronave e, portanto, não fizesse as chamadas normais como deveria, atuando como piloto monitorando. Por exemplo, ele não informou a razão de subida positiva, questionada pelo copiloto, nem anunciou as indicações do painel de controle de modo como deveria. Existe a possibilidade de que a passividade dele tenha feito o copiloto desviar a atenção dos instrumentos e focar mais nele, levando à ilusão. De todo modo, o resultado era uma aeronave em descida acelerando mais, o que provavelmente intensificou a ilusão de arfagem para cima do copiloto. Agora, o comandante deveria ter conseguido voltar ao seu estado normal relativamente rápido aqui, mas o problema é que ele também estava sofrendo da mesma ilusão. Sabemos disso porque os comandos do comandante no manche também eram de nariz para baixo, espelhando os do copiloto. E isso, mesmo que ele definitivamente não deveria estar fazendo nenhum comando, já que não era ele quem estava pilotando. Em circunstâncias normais, os comandos dele teriam acionado um aviso de comando duplo, mas como os comandos estavam basicamente espelhando os do copiloto, a diferença era pequena demais para acionar esse aviso. De qualquer forma, enquanto isso acontecia, o copiloto continuou tentando controlar a aeronave. Ele pediu que os flaps fossem ainda mais recolhidos, provavelmente ao notar que a velocidade se aproximava do máximo permitido para eles. E ele se lembrou da última arremetida que eles tinham feito, quando ultrapassaram aquela velocidade 2 vezes, algo que ele agora queria evitar desesperadamente. Esse foco na velocidade pode explicar por que ele não monitorou o horizonte artificial, que mostraria claramente o nariz baixando, nem os diretores de voo, que indicariam a necessidade de aumentar o ângulo de arfagem. O comandante atendeu ao pedido do copiloto e reduziu os flaps da configuração 2 para 1. Mas, ao invés de tentar entender o que estava acontecendo com sua aeronave, ele decidiu contatar o controlador de torre para informá-lo sobre a arremetida. Agora, qualquer pessoa que acompanha este canal há algum tempo vai se lembrar da regra de ouro da aviação: voar, navegar e comunicar nessa ordem. E este é um excelente exemplo de por que isso é tão importante. Não deve haver comunicação com fontes externas, a menos que a aeronave esteja voando com segurança,
o que claramente não era o caso agora. Simultaneamente, o comandante também percebeu a tendência de alta aceleração em seu visor primário de voo e, por isso, alertou: velocidade. O que, na verdade, foi sua primeira contribuição realmente útil como piloto, monitorando, embora obviamente não fosse a questão mais urgente aqui. Mas, em vez de correlacionar essa aceleração com a descida, ele agora estendeu a mão e puxou o botão de velocidade Mach para tentar fazer com que o auto-thrust reduzisse a velocidade para eles. Mas isso não funcionou, pois as alavancas de empuxo continuavam na posição toga, e novamente, não era função dele fazer isso, já que ele era o piloto monitorando e não o piloto em comando. Se ele quisesse fazer isso, teria que assumir os controles. Mas outra questão: o que o sistema de aviso de proximidade do solo fazia nesse momento? Quero dizer, foi ele que acionou a arremetida inicialmente, e agora eles estavam se aproximando do solo novamente, então não deveria se reativar? E a resposta para isso é sim, claro que ele se reativaria. 3 segundos após o comandante acionar o seletor de velocidade, o sistema de aviso de proximidade do solo alertou novamente: não desça, seguido de terreno muito baixo. E o copiloto realmente respondeu a isso, puxando o seu manche para trás. Mas, ao mesmo tempo, ele também anunciou fase de aproximação ativa, o que não fazia sentido e, na verdade, indicava que ele talvez estivesse mentalmente se preparando para iniciar outra aproximação, em vez de tentar manter a aeronave longe do solo, mostrando o quanto ele já havia perdido a consciência situacional. E ao mesmo tempo em que ele agora puxava o manche para cima, o comandante começou a empurrar seu manche bruscamente para frente, enquanto também pressionava o botão de prioridade por 3 segundos, assumindo efetivamente o controle do voo, ainda sob o efeito de uma forte ilusão somatogravítica. Ele não anunciou que assumiria o controle, então talvez tenha sido um ato inconsciente ou pressionou o botão de prioridade por engano ao tentar usar o rádio. E lembre-se, foi registrado que ele estava um pouco travado. Isso deveria ter acionado um aviso automático de prioridade à esquerda no cockpit, mas esse aviso tinha prioridade menor do que os alertas do sistema de aviso de proximidade do solo. Então, nunca soou. E tudo isso significava que a aeronave continuava arfando para frente e continuava descendo até ficar a apenas 180 pés do solo, quando o comandante, de repente, começou a puxar o manche para trás, assim como o copiloto, talvez finalmente percebendo o que estava prestes a acontecer. Mas ele só fez isso por 1 segundo, antes de arfar para frente novamente, selando de vez o destino de quase todos a bordo. Às 0401 e 13 segundos, o voo 771 atingiu o solo com as asas praticamente niveladas e com o trem de pouso recolhido, cerca de 1.200 metros antes do início da pista 09. A velocidade do impacto destruiu totalmente a aeronave, espalhando metal e destroços por mais de 800 metros até que tudo se silenciou. E a tripulação, a bordo de uma aeronave da Alitalia que estava no taxiway, chegou a ver o impacto à distância, com um clarão iluminando brevemente a escuridão do início da manhã. Das 104 pessoas a bordo, 103 perderam a vida, mas um passageiro, uma criança de 9 anos, sobreviveu com ferimentos graves, um fato que mais tarde destacaria tanto a violência dos impactos quanto a aleatoriedade da sobrevivência em acidentes como este. No momento imediato após o acidente, a cena no aeroporto internacional de Trípoli era de confusão e choque. Os veículos de resgate chegaram rápido aos destroços, mas a destruição indicava claramente o desfecho final. Os investigadores logo encontraram uma cadeia interligada de fatores humanos que contribuíram para isso. Fadiga durante o período de baixa circadiana, um briefing de aproximação incompleto, suposições não verbalizadas sobre a automação, coordenação de tripulação degradada e uma arremetida tardia executada sob estresse. Seria possível sobreviver a cada elemento, isoladamente, mas juntos foram fatais. Em resposta, a Africa Airways e os órgãos reguladores fizeram mudanças rápidas. A companhia aérea atualizou seus procedimentos para exigir briefings estruturados em todas as aproximações de não precisão, incluindo debates obrigatórios sobre automação e planos de arremetida. O treinamento de gerenciamento de recursos de tripulação
foi reformulado para priorizar decisões assertivas, comunicação clara e transferência eficiente dos controles. O treinamento de arremetida foi ampliado, com foco específico em cenários de baixa altitude, alto empuxo e desorientação espacial. Mas de forma mais ampla, esse acidente reforçou lições que ressoam em toda uma aviação moderna. A automação não elimina a responsabilidade, ela apenas muda onde a vigilância deve ser aplicada. A experiência não garante segurança se substituir a disciplina, e quase acidentes só terão utilidade se forem reconhecidos, relatados e acompanhados. Agora, se eu puder opinar, essas são as verdadeiras lições que vocês, pilotos, devem levar consigo desta história horrível. Este é um acidente menos conhecido, mas que traz muitas lições valiosas. Minha equipe e eu estamos continuamente buscando esse tipo de momento de aprendizado para melhorar o entendimento geral sobre a segurança na navegação e, com sorte, também contribuir para ela. Agora, se você quiser apoiar essa missão, por favor, escaneie este código QR ou acesse patreon.com/join/mentorpilot e inscreva-se. Isso também vai te dar acesso antecipado e exclusivo a todos os meus vídeos. Meu nome é Peter Hornfeld e você está assistindo Mentor Pilot. Tenha um dia absolutamente fantástico e até a próxima. Tchau!